muita inteligência artificial. Família é tudo, né, cara? É a base. Mas eu até prendi a respiração que o caminhão jogou bem aqui em cima. Ele é grandão, né? E ele é grande. Mas é grande, Num mas ele é peito, grandão. num- Bom dia! Começando hoje mais que especial com esse irmão, com esse parceiro, com esse rapaz que hoje eu vou conhecer um pouco mais, porque quando a gente conversa, a gente só fala de coisa boa. E Ué, me conhecendo é coisa boa, não, rapaz? quando a gente conversa, só coisa boa que nós fala, só trem bom, aquele negócio, mas a gente não vê muito da história. A gente fica contando as coisas boas e não vê. Jesus, vamos Meu lá. brother, senhor Theo Williams, senhor Teobaldo. Quem que é o senhor Teobaldo? Teobaldo, Teófilo, Teotônio. Bom dia, meu irmão Guilherme, mas que eu chamo carinhosamente de Fumaça. E esse projeto no trecho. Bom dia quem está assistindo a gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a internet tem essas coisas. Cara, o Theo é um cara apaixonado pela vida, entusiasta do ser humano, né? Um cara que acredita no conhecimento, que acredita nas pessoas e que se sente muito grato. Deus é maravilhoso comigo. E aí eu tento repassar isso no meu jeito de ser, no meu modo de tratar as pessoas. Basicamente é isso na minha essência. E aí a gente vai desenrolando isso no comportamento, nas histórias. E a gente vai tendo muita história para contar, né? Para ver quem que é quem, o que que a gente faz, as relações que a gente tem. E uma das coisas que a gente fala muito, primeiro, muito obrigado por aquela recepção maravilhosa. O cara que chega na casa do outro 10 horas da noite e é recebido com a carne. Rapaz, não é uma declaração de amor fora do normal, né? É, mas aí você tem que ver que a alegria é minha de você estar na nossa casa, né? Porque não é minha, é nossa. Ô, Theo, eu vou começar te fazendo uma pergunta, primeiro te conhecendo muito bem, de onde você veio, quem que é o Theo, onde surgiu o Theo, de onde que ele nasce e como é que esse Theo aparece? Cara, o Theo nasce em São Bernardo do Campo, mas o Theo tem uma vida de muitas mudanças, né? Principalmente aqui em São Paulo e Pará. Então eu já morei em São Bernardo, no Ipiranga, em Taubaté, em Mogi das Cruzes, e também morei no Pará, e uma boa parte da minha vida acabei morando no sul do Pará, em Parauapebas, onde eu me consolidei profissionalmente, onde eu cresci, foram 23 anos. Mas aí chegou um momento que os valores de Parauapebas já não atendiam mais os meus valores, que os meus valores eram muito voltados para minha família, né? Parauapebas é uma cidade muito rica, mas uma cidade com uma violência muito grande. E eu queria que os meus filhos vivessem novas experiências, novas culturas, e aí eu acabei saindo. Tem um cara muito meu brother, né? O meu parça lá de cima, JC. E ele falou, cara, eu vou te dar um presente. Eu não conhecia Jaguariúna, não tinha, sabe? E aí eu acabei conhecendo Jaguariúna, me apaixonei e hoje assim me sinto realizado aqui nessa cidade. Meus filhos cresceram de uma forma maravilhosa e aí eu vejo que valeu a pena até abrir mão da minha vida para poder viver para eles. Então valeu muito a pena e eu me sinto muito feliz por isso. E dá pra ver o tanto que transborda o Jaguariúna, porque eu vou te falar, eu conheci o Jaguariúna, sou apaixonado em rodeio, né? E Barretos sempre foi a cidade que eu sempre falava de Barretos, mas depois que eu te conheci, aí comecei a ver Jaguariúna, e aí eu falei assim, cara, isso aqui é a capital country do Brasil mesmo, é onde a gente chega aqui, eu respiro. Nossa, eu saio lá do Rio pra vir arrumar o chapéu aqui. E aí o irmão meu, que é o de Mola, vem pra cá, o Theo vem, e aí você fala assim, cara, 5 vezes no ano, 6 vezes no ano, eu tenho a oportunidade de vir buscar um chapéu, vir arrumar um chapéu, vir encontrar um amigo e ainda ficar na sua casa. E é um rodeio. Então isso transborda, essa cidade que você vê, vai passando pros outros, pra gente.
E por que eu te perguntei de muitos lugares de onde você veio? Cada lugar que você passa vai deixando marcas, vai deixando conexões, e é muito o que eu faço, né? Cara, são as conexões, são as pessoas, e eu acredito que isso teve grande influência na sua vida, de pessoas que você vem carregando. Como é que é para você a questão do network, das conexões que você faz? Como é que é isso como é que você enxerga isso e a importância disso na sua vida? Eu comecei falando que eu sou um entusiasta do ser humano, né? E para mim o segredo de tudo está no ser humano. Não é fácil, mas se fosse fácil também todo mundo era, né? Não tem aquela música que fala, se fosse fácil todo mundo era. Mas o segredo está no ser humano. É entender o ser humano e ver a beleza do ser humano. Os negócios, eles são consequências, né? Acabei ajudando a criar um grupo de networking aqui em Jaguariúna. E quando a gente tinha nossas reuniões, eu falava assim, quem veio aqui para vender, veio no lugar errado. Porque eu não vim aqui para comprar. Eu vim aqui para conhecer pessoas, para vislumbrar oportunidades onde os dois ganham, né? Até porque numa relação comercial, a gente tem a visão de que só ganha quem vende. Mas assim, é uma visão equivocada. Ganha quem compra também. É isso aí. Porque ele está satisfazendo uma necessidade, está resolvendo um problema dele. A forma de atendimento, essa é uma troca. É uma troca, entendeu? E então eu descobri muito novo, né? Que o segredo do sucesso está no trabalho, mas ele é canalizado pelas pessoas. E isso eu vou fazendo na minha vida. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu mantenho um relacionamento comercial, vamos dizer assim, que a gente nunca fez negócio. A gente se indica, né? A gente conversa muito, a gente troca muita informação, mas nunca fizemos negócio. E tá tudo bem, cara. Eu não olho as pessoas. Tem gente que olha as pessoas e já vê 2 cifrões assim, né? E eu não vejo por aí. Primeiro eu vejo um ser humano e tudo, e depois, se der negócio, se for bom pros dois, aí é maravilhoso. Mas esse é um grande ponto que eu falo muito. Quando a pessoa enxerga o outro como um cifrão, ela deixa de enxergar algumas oportunidades. E muitas das vezes é aquele cara assim, tô enxergando aquele cara no 100 mil. Só que aquele cara é o cara que vai te gerar, se ele não te comprar nada com indicação, ele vai te gerar 1 milhão, vai te gerar 10 milhões, mas é pela relação de confiança, pela questão, pelo homem que você é, pela integridade que você traz, o cara saber, cara, eu posso indicar aquela pessoa e eu sei que ela não vai me deixar na mão, eu sei que ela não vai ser uma pessoa que vai falhar comigo. E aí, quando você vê o cara como um cifrão, e daí, às vezes depois. Às vezes é uma referência, o cara não te compra, não te indica, mas ele tem uma referência muito positiva sobre você. E na hora que alguém vai perguntar, o cara fala assim, cara, pode fazer negócio com ele, que ele é ponta firme. Mas isso, e hoje em dia, cara, assim, todo mundo consegue enxergar quem é interesseiro e quem é interessado, né? De saber quem é a pessoa, o que ela faz realmente, os valores que ela tem, né? E a gente percebe isso. Você percebe, eu percebo. E aí, quando a gente vê quem é interessado na gente, cara, a conexão é outra. E a pessoa vira e fica interessante também, né? Então muda muito. E falando em conexão, em Jaguariúna, já pegando esse gancho, eu sei que ontem eu fui no Tel Arenas Sport Bar. Tel Sports Bar. Desculpa, isso aí, Tel Sports Bar. E todas as vezes que eu vim aqui, você me levou em outros restaurantes, você me indicou, eu com os queijos, vendendo os queijos, você me levava nos lugares. Como é que é Jaguariúna pra você? Tem os botecos que você gosta, né? Como é que é isso aí? Será que a gente pode falar? Será que ninguém vai ficar com ciúme? Não, imagina. Cara, Jaguariúna é uma cidade de bem com a vida, né? A gente costuma dizer que é a cidade bonita por natureza, mas também é a cidade agora que está se tornando a capital country do Brasil. É um projeto muito bacana, muito bem feito, que tem valorizado Jaguariúna. Só que esse capital country,
significa muito mais do que um rodeio. Isso aí. Significa muito mais do que a cavalaria antoniana, que se você viesse agora, você ia apaixonar. É agora no início de junho, que é uma tradição, né, que mistura fé e mistura cultura. Essa Capital Country, ela tem que ter, né, uma estrutura para recepcionar quem vem viver essa experiência em Jaguariúna. Então, Todo um ecossistema, né? todo um ecossistema que vai desde os hotéis, né? Hoje Jaguariúna tem uma rede hoteleira que desenvolveu, cresceu muito nos últimos, eu acho que 5 a 10 anos. Eu tenho um problema com isso, que eu fiquei 2 vezes só em hotel, porque o resto eu fiquei na melhor estadia que eu poderia ter, que é a sua residência. Mas será muito bem-vindo todas as vezes. Só tá faltando a Lília e a Madu, né? Precisa vir completo. Inclusive, nós vamos colocar lá o seguinte: sozinho já não entra mais. Tá bom, obrigado. E aí passa pelos restaurantes, que vai, cara, desde a comida japonesa até aquela galinhada caipira. Nossa, mesmo. Você tá doido. Então eu tenho as minhas preferências aqui, né? Tinha um local que eu amava, chamava Tijuco Preto. Tijuco Preto era o seu Dubaldo. Eu não vou lembrar o nome do tiozinho, mas, cara, era no meio da roça aí. E ele fazia, a gente ligava pra ele e falava assim: olha, faz um porquinho, um leitão pra gente. Aí ele fazia. Faz uma galinhada, ele fazia. O clima já é diferente, né? Já era outra vibe. Aí, né? Ele produzia os embutidos dele, ele tinha a cachaça dele, né? Aqui tem o Carroça. Cara, o Carroça é um lugar que você não tem noção. É uma volta ao passado. Pra você ter uma ideia, uma vez eu tava no Carroça, eu chorei ao ver uma cristaleira que fala, porque era igualzinha da minha avó. Oi, memória afetiva batendo firme. Cara, e eu, assim, era apaixonado pela minha avó. Então, o Carroça só falta ter água no pote. É aquele que é mais antigão? Algumas vezes você me ligou, o cara tocava uma seresta e ficava lá, não, né? Eu não sei, a gente já rodou vezes, tanto. Aí você tem o Bar da Praia, que talvez seja o mais conhecido de todos, que é mais, né, uma proposta diferente de frutos do mar e carnes nobres. Você tem um local que eu sou apaixonado, que marca a minha vida, que é a Minghalite, que é pizzaria e tratoria. Então acaba tendo diversas opções. Tem um na lenha, que você me levou lá, conheci o gaúcho. Aí agora, country, então, aí é verdade. Eu ia concluir falando assim: no ramo totalmente country mesmo, aí hoje nós temos o Na Lenha, que é uma referência, e nós temos o The Ranch, que também montou uma estrutura fenomenal. Então, assim, eu quero viver uma experiência country, cara, é Jaguariúna, mas não só country. Tem uma cultura, tem um monte de coisa. Tem uma diversidade que é a cara do Brasil, né, cara? E, cara, eu vejo um tema muito importante que liga muito a isso, que você veio pra cá, que você falou, que é cuidando da família. Essa questão da família, essa paixão que você tem com seus filhos, o carinho que tem, a forma de lidar, é uma coisa assim constrangedora de ser muito bom, da forma positiva de ver, que dá um carinho. A Maria Eduarda, hoje mesmo a Lília levou ela fazendo, eu tô com saudade dela já. Hoje não teve Você Sabia? Teve com a Lília. Foi? Agora é direto, porque sempre ela tem alguma coisa para agregar. E essa paixão de Jaguariúna com os filhos e essa família constituída com a Mari, família é muito importante para você, né? Tudo, família é tudo, né, cara? É a base. Assim, família, Deus, amigos e trabalho. Eu acho que é isso que faz a vida valer a pena, né? Lógico, a gente tem algumas dificuldades que a gente vai passando, tem que fazer alguns ajeitamentos, né? Mas no final das contas a base é isso, cara. E assim, quando você vindo esse elogio de você, pra mim vale muito,
porque o marido e o pai que você enche a gente de orgulho, assim. Então, vindo de você é um elogio que vale ainda mais. Porque de verdade, são inspirações, a gente se inspira, né? Falei, cara, que eu vi o carinho do seu filho descer, ir lá dar um abraço, pô, te amo, filho. São coisas que a gente tem que falar, né? E tem que estar firme nas famílias da gente. E eu te conheci através da Mari, que é uma pessoa que me conectou, me conecta, me traz boas experiências e me ensina muito. E ela me apresentou essa joia que é você. E aí a gente vocês são extremamente dinâmicos. Vocês são igual minha mãe, ela tem que ligar para saber aonde vocês estão. Se vocês estão indo de avião, se vocês estão indo de carro, de ônibus, bicicleta, da motoquinha que roda pra caramba. A Mari vai só de avião e eu vou de motoquinha. Mas tá certo, né? Ela merece, né? Você tá doido. Tanto que viaja mesmo, tem que ter um conforto grande. E esse projeto no trecho, eu falo muito de mobilidade, da gente se deslocar, de conhecer esse Brasilzão. E não é só para ir conhecer, mas conhecer pessoas, fazer conexões. Nós estamos em busca dos parceiros que enxergam que isso é importante, né? Que o carro, como a moto para você, não é só levar do ponto A ao ponto B, não é só estar aqui fazendo... Cara, acontece muita coisa, é telefone, é reunião, são pessoas, são experiências que a gente troca. O que é esse Theo que, cara, viaja muito com a Mari, que, assim, cara, o quanto que isso te transborda, te engrandece, assim? Cara, eu sempre gostei muito de viajar e a gente, assim, lá no Mastermind, o Mastermind é o maior treinamento de liderança do mundo e a gente aprende a nos ver adulto, mas buscando esse adulto lá no passado, né? O Theo hoje nada mais é do que um Theozinho lá atrás que deu uma guaribada, no, assim, usando o termo mais caipira, deu uma lapidada. Eu sempre gostei muito de viajar. E aí vai lá de novo. O que é viajar? No final das contas, viajar é conhecer pessoas, é conhecer culturas, né? É viver experiências. Então começou lá atrás, tem se intensificado agora, né? Eu tenho poucas viagens internacionais, não é muito, né, o meu forte, mas no Brasil eu já andei muitos lugares, né? E dos 20 estados que eu conheci, todos os 20, às vezes eu fui de ônibus, de carro, de jegue, de avião, mas eu também já fui nos 20 de moto. Aí é diferente, sabe? Então aí doido. é diferente, por quê? Porque como eu gosto das pessoas, então, por exemplo, aconteceu uma situação de eu parar numa estrada lá na Bahia, no interior da Bahia. Eu vou te interromper, e você vai contar. Você não vai para Alhambra, tomar essa chuva. Já que nós estamos conversando, Então vamos. comer pra cá? Então vamos lá que você já compra e nós já vai fazendo. Vamos. Então, pronto. Então, lá no interior da Bahia, eu conversei com um tiozinho, 70 e poucos anos, cara, com um facão na mão, andando na rodovia. Eu falei, eu tenho que parar. Aí eu peguei e falei pra esse cara, falei, ô, o senhor é bom nisso mesmo ou só usa de enfeite? Ele falou, não, dia sim, dia não, vou na minha rocinha e tudo. E ele foi me contar a história da vida dele, cara. História muito sofrida, mas muito grato. Para você ter uma ideia, o pai dele morreu, ele tinha 9 anos de idade e ele se tornou o homem da casa. Mas ele fala um detalhe importante, ele fala assim, mas nós nunca passamos necessidade, porque meu pai deixou a gente bem abastecido. Ele não tinha riqueza nenhuma, mas o arroz, o feijão, a farinha, né, da mandioca, as criações, ele fala criação. Então a gente tinha muita criação. Criação é o porco, é um gadinho, é a galinha. E aí ele foi, né? Ele cuidou da mãe, ele cuidou dos irmãos. Quando a última irmã casou, que ele falou, não, agora eu vou viver a minha vida. Aí, então assim,
Cara, é uma riqueza. A gente conversou quase uns 10 minutos antes da entrevista. Depois eu pedi para entrevistar e aí surgiram mais histórias. É uma experiência de vida muito rica isso daí. Então, isso sem falar diversas... São milhares, centenas, milhares de pessoas que eu já conheci e sou muito grato por isso. E uma coisa que eu percebo muito quando a gente viaja, né, é sobre o outro, né? Porque a gente mora na capital, é uma percepção muito diferente da vida, de correria, aquela velocidade da vida, e tem que fazer, e vamos comprar apartamento, e tem que ser, o custo de vida é alto. E quando você vê umas pessoas, você fala assim, caramba, o cara é tão feliz com tanta coisa aqui. É uma percepção diferente. E quando você vai conhecendo cada vez mais pessoas, você fala assim, caramba, que coisa, né? Então eu acredito que essas experiências, coisas assim que você vai conhecendo, trocando, isso te ajuda muito também a ser uma pessoa melhor, a se organizar melhor. Essa questão desse ritmo de vida, cada um tem o seu, né? E, rapaz, eu até prendi a respiração que o caminhão jogou bem aqui em cima. Ele é grandão, né? E ele é grande. Mas é grande, não mas peita, ele é grandão. Não peita ele, não. Não entra essa instrução do profissional, não. não. Entra essa instrução do profissional, não. Cada um tem o seu jeito de vida. Por exemplo, a Mari é encantada por São Paulo. Aquela loucura toda e tudo, né? Eu particularmente não gosto quando eu preciso ir para São Paulo. É meio desesperador. Mas no final das contas, talvez a grande diferença da gente que mora no interior e você mora lá no Rio, mas você tem essa alma interiorana, essa alma caipira, talvez seja essa vontade de conhecer o próximo, essa preocupação com as pessoas, né? Essa vontade de se conectar. Talvez seja isso a grande diferença, mas assim, aqui é 60, tá? Quem vive na correria lá das grandes cidades, se tá feliz, tá valendo. Agora, se pudesse correr um pouquinho menos para prestar um pouquinho mais atenção nas pessoas, seria bem melhor. E a questão da mobilidade, pô, eu gosto muito do Rio de Janeiro, sou apaixonado, mas quando eu venho para cá e tem essas oportunidades, essas possibilidades de a gente conversar, ouvir, entender o porquê, o que tá fazendo, dá uma alegria fora do normal, né? E eu falo assim, como é que vive nesse equilíbrio todo? Então eu digo que a mobilidade, essa conexão, essa atividade toda, e esse projeto eu acho que nasceu muito disso, de querer ouvir as pessoas. E que momento que eu consigo ouvir, porque toda hora é reunião. Se você falar que tem um horário vago ali, a pessoa já quer marcar uma reunião. E muitas vezes, cara, você não escuta o que a pessoa tem para falar. Muitas vezes tem muita coisa para contribuir e a gente não escuta. Mas você sabe, você falou uma palavra aí que é pouco usada: escuta. Você sabe a diferença de ouvir e escutar? Ouvir é um som, né, que você chega ali, mas escutar mesmo é parar, entender, É isso aí. refletir, entender mesmo, prestar atenção, né? Eu fui voluntário numa ONG chamada Amigos da Vida, onde eu fazia acolhimento emocional para pessoas em situação de risco de suicídio. Foram 2 anos, um trabalho assim que me engrandeceu muito como ser humano. Eu lembro até uma vez a gente fazendo uma dinâmica entre os voluntários, e aí perguntaram, por que você está aqui? Porque além de doar o tempo, a gente ainda mantinha a instituição financeiramente. E aí falaram, por que você está aqui? E um falou assim, porque eu sou egoísta. Ele falou, nossa, cara, nós somos tudo menos egoístas. Ele falou, porque faz mais bem para mim do que faz para eles. E lá eu aprendi isso. Ô Senhor, acidente aqui. E lá eu aprendi isso, cara. Ouvir, ele é biológico. Se você tem 2 ouvidos, né, que estão plenos, você ouve. Por exemplo, igual agora eu estava ouvindo esse barulho aí. Agora, o escutar é psicológico. Então, o escutar é psicológico. E aí sim, cara, o escutar é você parar para realmente focar no ser humano e dar a atenção que todo ser humano merece. Todo. E é uma questão mental, né? Uma questão de, assim,
inteligência emocional, dessas formas, e quando você começa a ouvir melhor o outro, você começa a acalmar e escutar de verdade, você começa a ver coisas que são diferentes. E eu falei sobre inteligência emocional, sobre essas questões, e eu vejo que você é um cara muito centrado. Como eu falei, eu até que estava gravando, falando quem eu ia encontrar, a gente tem uma coisa muito em comum, a cabeça da gente não para. É aquele trem acelerado e a gente já se encontra e é um projeto. Eu falo, não, peraí que eu conheço alguém, vamos ligar ali que eu quero te ajudar. Falo, pô, eu falo muito assim, cara, tô aqui, ó, e você tá falando, um projeto, não, mas quem que a gente pode ajudar e tal? Como é que é a sua cabeça? Como é que é essa e já incluindo isso, porque sobre rotina. Porque muitas das coisas que eu quero ouvir das pessoas aqui é, cara, como é que é a rotina? Como é que você faz pra conseguir manter a sua cabeça cheia de ideia e colocar as coisas no centro, se organizar? Você sabe que um outro elogio que eu recebo e que me dá muito orgulho é a história de ser centrado. Eu recebo muito elogio falando assim, nossa, você é um cara tão pleno. Mas na realidade nem sempre foi assim, cara. Eu era bem peidado das ideias, para falar no popularzão. E a minha vinda para Jaguariúna, né, foi um marco onde eu falei, cara, eu tenho que cuidar dos meus filhos, mas eu preciso cuidar de mim também. Então eu fui fazer meditação no centro budista, né? Eu fui fazer o Mastermind, que para mim assim foi um marco. Ó, o carroça passando bem aqui. É aqui? Olha lá. Cara, esse lugar, você não tem noção do que isso é. Antiquário. É. E aí eu fui aprendendo a controlar a mente. Agora, é uma coisa que é feito diariamente. Então, por exemplo, eu acordo todos os dias, a primeira coisa que eu faço é colocar o meu louvor. É uma forma de me conectar com Deus. Eu ouço muito Fernandinho. Todo mês eu ganho o título de fã número 1 do Fernandinho lá no YouTube. Vou organizar de falar com ele, trazer ele aqui no trecho, porque muitas das vezes as pessoas encontram e eles estão ouvindo o Fernandinho. Então é um cara que deve estar presente na vida de muitas pessoas. Pra mim assim, é um ritual de espiritualidade. Aí quando eu tô em Jaguariúna, eu saio, faço a minha caminhada básica, né? Eu corria, inclusive ontem eu recebi uma foto da minha última corrida, foi há 8 anos. É isso. E agora eu tô tentando voltar, tô fazendo uns exames aí, porque eu sinto fortes dores. Mas a minha caminhada eu faço, e a minha caminhada eu faço lá naquele lugar que a gente caminhou aquela vez. Lá em cima. Lá em cima, vendo toda a região. A gente vê ali Campinas, a gente vê Paulínia, a gente vê Jaguariúna. Uma paz, cara. Tem mais de drone daquela vez aqui. Tem, ver se o editor tem consegue colocar. Olha aí, editor, vale a pena o trabalho. E aí, cara, assim, é entender que a gente tem os problemas, mas que a gente tem também uma rede de apoio, né? Minha mulher, cara, você não tem noção do quanto a minha esposa é maravilhosa, é parceira, né? Então, a gente tem algumas trocas entre a gente nesse momento, né? Quando eu olho meus filhos felizes, saudáveis, encaminhando-se na vida, né? Também ajuda a dar uma acalmada e é isso. E como eu falo, cara, quem é grato, quem é feliz, acaba transparecendo isso, né? Nós temos as dificuldades, mas nada que nos abale. E a gente falando de organização, você usa muito inteligência artificial, você se organiza, como é que é isso aí nesse mundo agora de IA, de ChatGPT, de cloud, de Manus, 300 mil tipos de inteligência artificial, como é que é? Cara, eu tenho um amigo meu chamado Ari Engrácia, ele é um especialista em IA e ele tem uma palestra que ele fala assim: a inteligência é sua, a IA é uma ferramenta. Boa. Se você não souber conversar com ela, não sai nada que se aproveite. Então, até para pedir para IA,
você tem que ter conhecimento. Agora, que facilita muito a vida da gente, facilita. Eu tô num processo de o seguinte, eu tenho assinatura de 2, mas a minha meta, minha meta é assinar umas 4 ou 5. Eu só tô vendo porque todo mês lança uma nova, né, cara? Agora é o Cloud. E para quê? Para que eu possa especializá-las nas áreas. Então, o meu trabalho, marketing político, eu quero ter uma só para falar sobre marketing político. Porque eu percebi o seguinte, né? Quando eu fiz a primeira assinatura, eu contei o meu contexto profissional e pode seguir lá. Aqui, pessoal, nós estamos entrando na Ceaflor, que é como se fosse um Ceasa, né? Um centro de distribuição só de flores. Então, realmente, assim, a região é muito linda, cara. A região, né? Aqui é Olambra, aqui, qualquer lugar, né? Aqui, aliás, eu acho que o Ceaflor ainda é Jaguariúna, tá? E é um local espetacular. Mas voltando, então eu contei minha experiência profissional, onde eu quero chegar, meus objetivos, e ela começou a abrir diversas possibilidades, sabe? Então isso é muito legal. Porém, quando eu chegava e falava assim, olha, eu estou indo no Ceaflor e eu preciso comprar umas mudas de 11 horas de lavanda, de hibisco, né? Que é o que nós vamos... Aí ela já linka isso com a questão do marketing político. Então, aí ela fala assim, olha, para você que é um profissional de marketing político, é importante saber que em Olambra, capital nacional das flores, Parará, cara, eu só queria umas mudas. Então, o que eu comecei a perceber? Que eu tenho que ter algumas ferramentas para especializar, por exemplo, uma para minha vida pessoal, uma para minha vida profissional, eu vou te falar para os outros projetos. Por exemplo, que eu uso muito o ChatGPT. E uma coisa que me ajudou muito dentro dele, eu acho que tem que ter várias ferramentas, mas é em relação aos projetos. Sim. Então, como eu fui criando os projetos e dentro dele colocando as fontes, explicando o que eu queria que ele respondesse dentro daquele projeto, todas as minhas empresas estão ali. Então, tudo eu vou conversando com ele e vou fazendo. E uma dica que eu faço, são muitas coisas que acontecem no meu dia, muitas empresas, dia de domingo à noite ou segunda-feira de manhã, eu descobri que os áudios para fazer a descrição vão até 10 minutos. Então eu falo tudo da minha semana, o que eu vou fazer, o que está na minha ideia, e falo para o Elias, organiza isso tudo que está na minha cabeça para pelo menos eu passar para o pessoal. Elias é o nome que você deu para o seu? Eu tenho o Elias, eu tenho até o Wesley Snipes. O Wesley Snipes é quem me ajuda nas passagens. Eu tenho uma galera que trabalha para mim lá. Eu falo assim, tem uma empresa dentro do ChatGPT que esses caras fazem e conseguem organizar para me passar o mínimo de organização para o time, onde que eu vou delegar cada coisa, pelo menos para explicar. Eu tenho a Manu, eu tenho a Claudete, eu tenho a G, né? E só que assim, a experiência que eu tive com o ChatGPT era isso. Eu tinha meus projetos lá, né? Eu tenho assinatura, então eu tinha meus projetos, mas de todo jeito eles linkavam. Então, assim, aí eu comecei a perceber que realmente eu tenho que especializá-los. Vamos entrar lá, daqui a pouco a gente termina. Vamos lá. Vamos ver o que acontece Até a próxima. Ceaflor. Bora lá, paizão? É isso, né? Na real, vai resolver. Porque, é uns trem também que não faz sentido, né? Eu entendo que tem a parte contratual deles ali, o que tem que... Mas foi bom esse cara, assim, se tiver outra forma de resolver... Não, eu entendo o que ele falou, só que é o seguinte, ele está medindo do alto da TV e no final das contas ele tem que instalar onde pega o... Como é que fala? Onde que é o furo? Onde pega o furo. Uma TV daquele tamanho, se ele coloca ela em 2 metros, ela muito provavelmente ela não consegue ainda bater no teto. Ela é grande. É grande.
Mas vamos lá, vamos. Até nós voltar, tanto de trem que nós fez, né? Cara, Vamos mas tomar. assim, vamos voltar. Você viu o que é viver nessa região? O Rio tem seus encantos? Tem. Eu sou apaixonado pela Barra. Ali São Cristóvão tem uns locais bacanas e tem um amigo muito querido que mora lá, né? O Leblon, né? Realmente eu tenho uma queda pelo Leblon. Aquele aterro do Flamengo é a coisa mais linda, cara. Quando você sai ali do aeroporto, que você vai passando, é um negócio espetacular. Só que também o nosso interior também tem. Mas sabe uma coisa que me pegou muito? É igual a gente acabou de ir numa outra cidade, teoricamente, uma distância. Nós gastamos 15 minutos, agora mais 15 para voltar. Lá eu, para levar a Maria Eduarda da escola todo dia, eu gasto 15 minutos. Não, na realidade, da minha casa aqui, 10 minutos. 10 minutos. É. Então é diferente essa. O ir ali, né? É ali, né? Ó, ali do Mineiro, né? Não, é ali. Pertinho. Ô, Theo, e um ponto assim que eu trago é uma pergunta que eu faço para muitas pessoas, que a gente até tocou no assunto ontem, mas não evoluiu, que é sonhos, objetivos. O que é um sonho do Theo? O que é um sonho do Theo? Eu não sei se você tem o mesmo pensamento que eu. Para mim, sonho é uma coisa, objetivo é outra, é isso? Eu tenho a mesma, então. Sonho, eu tenho alguns, né? Alguns que não são diretamente dependentes de mim. Por exemplo, meu maior sonho é ser avô. Mas aí tem que envolver outras pessoas. O meu sonho é o seguinte: daqui 2 anos eu faço 50, e ao fazer 50 anos eu vou tirar um período sabático de 6 meses, onde eu vou para a Europa e andar de moto. Por incrível que pareça, eu vou andar de moto na Europa, e lá eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela, né, mas fazer todo completo. O máximo que eu andei foi uma romaria para Aparecida, foram 200 quilômetros, quase 200. Mas lá o caminho são quase 800, então, né, mas é um sonho. As ilhas gregas, a Roma, né? Esses dias eu realizei um sonho que foi assistir o jogo do Barcelona lá no Camp Nou, e talvez o principal de todos é ver a aurora boreal. Maneiro. Então, esse é o meu maior, mas eu tenho vários sonhos. Uma amiga minha uma vez falou, eu estava num momento ruim da minha vida, porque a gente passa por isso. E ela perguntou dos meus sonhos, eu falei, não tenho. Ela falou assim, uma pessoa que não tem sonho, não tem brilho nos olhos. Então, e eu levei isso muito a sério, então hoje eu tenho vários. É bom. E os objetivos, né? Hoje você está no marketing político, você tem uma carreira aí, qualquer mexida que você dá, você entende, você conhece muito dessa área. Quais são os objetivos do Theo? E principalmente no ano político, né? Polêmico, né? Nesse primeiro momento, o objetivo é pegar campanhas relevantes, né? Você vai entrar aqui, tá? Pegar campanhas relevantes que possam consolidar esse meu retorno para a política, para o marketing político. Eu entendo que o marketing político, entre outras coisas, ele ajuda a consolidar a democracia, né? Ele ajuda a melhorar a vida das pessoas a partir do momento que a gente se dispõe a trabalhar para bons candidatos. Então isso é para agora. A médio e longo prazo é se consolidar realmente, me consolidar como um dos maiores nomes, né, dessa nova geração, vamos dizer assim, porque nós temos alguns nomes que são espetaculares, são dinossauros da política, Gilmar Fernandes, João Santana e por aí vai. Mas tem uma nova galera que está chegando, né? Não nova necessariamente idade, também idade,
mas nesse espaço, O movimento. nesse movimento que as redes sociais permitiram. Então, né, hoje orgulhosamente eu faço parte do CAMP, que é o maior e melhor, Maneiro. né, grupo de marqueteiros políticos do Brasil, né, uma associação que tem nomes muito relevantes do marketing político, né? Recentemente eu fui sócio do Compol Campinas, que é a versão regional do maior evento de marketing político da América Latina, Maneiro. que vai acontecer agora, a edição intercontinental vai acontecer agora em Floripa, são entre 5 a 7 mil pessoas, junto com o Summit Cidades. Então, e me consolidar, assim, eu sei que tem muita gente boa, mas eu quero que na hora que uma grande campanha de governador de um estado importante, ou até de um presidente da república, quando falar em marketing político, pelo menos lembrar do meu nome. Falar, cara, a gente precisa conversar com aquele cara. Eu falo muito na mentoria de algumas pessoas que a gente tem, alguns processos que é muito relacionado a network e conexão, que eu falo para os caras assim, primeiro organiza a sua comunicação e o posicionamento. E depois, cara, monta um mapa de aonde você quer chegar, de que forma você quer chegar, como é que eu conduzo, como é que eu faço aqui. Então, essa organização e ter com muita clareza aonde quer chegar, isso já muda o jogo. Então, aí eu vou te contar um negócio. Você quer pegar aqui ou eu te levo lá direto e depois busca? Não, pode ir lá. Tá bom. Napoleão Hill, ele tem as 16 leis do êxito, que no final das contas se tornaram 17. E essas leis do êxito, a primeira era a criação de um mastermind. O que ele chamava mastermind? Essa aliança de mentes que a gente está tendo aqui agora. Só que foi feita uma alteração, né? E a alteração é muito lógica. A primeira lei do êxito de Napoleão Hill é ter um objetivo principal bem definido. Porque como que a gente vai juntar mentes sem saber onde quer chegar? Sim. Né? Aí aquele negócio, se não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Isso é um clichê lá da Alice, mas é muito real, né? Então, eu vejo a minha carreira num momento muito bom, mas eu vejo que ainda, como eu estou retornando agora, há um ano eu não sabia nem se eu iria voltar para essa. Eu tive experiências muito positivas em 2024, só que eu não sabia se realmente era isso que eu queria. Quando eu voltei, eu fui acolhido por pessoas maravilhosas, né? O João Henrique Faria, Rodrigo Mendes, Leonardo Lamounier, Marcelo Natali, Emerson Saraiva, Darlan Campos. Então, e esse acolhimento e vislumbrando essas oportunidades que o marketing político está tendo agora, foi que consolidou realmente a minha volta. E aí, aprofundando um pouquinho mais, um objetivo talvez secundário, eu tenho um curso de formação para vereadores. Que bacana, cara. Porque eu vejo que o vereador é a base, né, da política, no sentido de ser o ouvido e a boca do cidadão. Então, o vereador é aquele cara que vai na última bairro, na última rua, na última casa, para entender a necessidade do cidadão. Muitas vezes ele não consegue realizar o trabalho dele, alguns, né? E eu vou te falar, pela experiência longa que eu tenho, a minoria por má vontade. A maioria, às vezes, não consegue desenvolver um bom trabalho pela incompetência, não do desconhecimento. Então, eu acredito que a partir do momento que eu consiga trabalhar com esses vereadores, né, que eu consiga fazer crescer esse projeto, a gente vai conseguindo melhorar a política. Eu tenho alguns amigos vereadores, um deles é o Paulo lá de Paracatu, cara que eu conheci agora. Paracatu, Minas Gerais. Minas Gerais, do lado de João Pinheiro. E tem algum, Uberaba também, então vou te falar que tem alguns contatos que eu quero te fazer essa ponte aí, porque são pessoas que
Então é o poder público, né? Quem está desenvolvendo, quem está organizando ali. No LID a gente tem muito essa proximidade lá no Rio. Então eu acho que isso faz a diferença e é uma forma de ajudar de uma forma bem ampla, né? Movimenta e cuida de pessoas que a gente nem conhece. Porque você sabe o que acontece? Querendo ou não, tudo de alguma forma passa pela política. Eu não acredito que a política ela tenha que ficar intervindo nem na vida, nem nas empresas das pessoas, mas tudo passa na política, Tem uma pela relação. política. Para você ter uma ideia, para encerrar esse nosso bate-papo, Jaguariúna já tinha essa vocação country, essa vocação caipira. Para você ter uma ideia, nós temos uma orquestra de violeiros que é um primor, cara. Eles tocam numa estação de trem de 1800 e bolinha. Então, mas aí uma visão política, né, do atual prefeito falou assim, cara, vamos transformar essa vocação em oportunidades. Vamos transformar essa vocação em negócios, vamos transformar essa vocação em dinheiro e melhorar a vida das pessoas. Faz diferença. Entendeu? Faz muita diferença. Então, mas como eu te falei, para isso precisa ter políticos mais bem preparados. Preparados, é isso aí. A palavra acho que é preparação, organização. Mas é isso, né, meu querido? Estamos chegando aqui de volta, casa, esse lugar de amor, esse lugar que Deus abençoa muito, no alto aqui. Você sabe que a gente viaja muito, 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 mas, cara, não tem nada melhor do que a nossa casa, né, irmão? É bom demais. Nossa cama, nosso chuveiro, a paz, a energia da nossa família. Então, eu queria te agradecer. Volte 1000 vezes mais. Voltarei, com certeza. Tá? Você que é um cara que tem essa raiz country, Jaguariúna é o seu lugar também, irmão. Isso aí, Viu? que bom. Aceito, fico feliz de ser tão muito bem-vindo aqui. E essa foi a primeira, né? Nós temos papo aí para muitos dias. No trecho. No trecho. No trecho. Vambora. Valeu, obrigado. Bora para a próxima turma aí. Ah, tem uma coisa importante. Eu até falei, vou começar assim, a última coisa. Tem alguma pessoa que você acha que eu deveria trazer aqui? Você falou do Fernandinho, que eu vou buscar ele, mas tem alguma pessoa que a gente tinha que fazer o convite aqui para vir? Mariana. Aí, Mariana Camargo, nossa secretária de Desenvolvimento e Turismo, que está junto com o prefeito liderando esse direcionamento de Jaguariúna para a capital country do Brasil. Vamos embora, vamos falar com ela. Um abraço, obrigado. Fica com Deus. Tamo e vamos junto. que vamos. Um abraço. Beijão.